Olá, família através dos espelhos! Estamos todos aqui reunidos hoje para falar do quinto semestre da faculdade de fisioterapia. Vocês já estavam me pedindo vídeos assim, vídeos falando sobre o quinto semestre. E peraí que minha persiana tá toda retorcida e tá me dando um toque. Peraí, gente. Agora deixa eu arrumar aqui a luz. Isso daqui é o backstage. Isso, agora eu tô iluminada, né? Ah, que bacana. Então, gente, voltando. Sobre o quinto semestre da faculdade de fisioterapia, eu estou no meu terceiro e penúltimo ano e terminei o quinto semestre, gente, eu não vi a hora desse semestre acabar. Vocês não estão entendendo, eu não vi a hora mesmo. Mas vamos conversar um pouquinho sobre ele. Cada semestre que passa, fala que vai ficando mais difícil, né? Mas na verdade eu acho que não é bem mais difícil. É que cada semestre que passa tem uma dificuldade diferente. Igual, se você ver o vídeo do quarto semestre, eu tinha muita matéria prática e prova prática também. Então, por isso que foi bem complicado. Porque a gente tinha que estar decorando muitas coisas e a prova era em dupla e era prova prática. Você tinha que, fazer o que o professor falava na hora e era por sorteio. Então, essa foi a maior dificuldade. Já nesse semestre, era muita teoria. E mesmo quando tinha a parte prática, também tinha a parte teórica. Então, era muita teoria. E foi tudo muito corrido. Todas as matérias tinham muito conteúdo. Teve semana, eu devo ter falado isso em outros vídeos, mas que eu tava tão, assim, atordoada, porque eu tinha a prova na segunda, apresentação de seminário na terça e atendimento na clínica da faculdade na quarta-feira. Tava um caos. Mas esse semestre começaram as matérias específicas, então as matérias de fisioterapia mesmo, fisioterapia cardiorrespiratória, neurofuncional, pediatria, coisas assim. E foi só esse tipo de matéria que a gente teve agora, e foi muito legal, apesar de todo esse caos. Bom, vou falar como sempre, na ordem pelos dias da semana, e eu tive duas online, uma optativa e uma normal. Eu nunca lembro se eu falo das online, eu acho que sim, mas eu vou deixar as online pro final, então. Bom, de segunda-feira eu tive a matéria que eu mais detestei no universo, acho que desde o começo da faculdade, talvez, que era cardiorrespiratória 1. E, gente, eu detestei, socorro, sério, detestei mesmo. E eu não imaginava, foi a matéria que eu achei mais difícil, e eu não imaginava, porque eu fui pro quinto semestre focada de que neuro ia ser muito difícil, neuro ia ser terrível, mas cardio superou muito. Como eu falei pra vocês, é cardiorrespiratória 1. E na verdade, na 1 a gente só viu resp. A gente só viu respiratória. Agora que vai ter a 2, nem me lembro que eu vou ter que passar por mais disso, mas vou ter, né? E agora vai ser cardio. Então eu vou falar só respiratória, porque na verdade no primeiro semestre a gente só teve respiratória. Não parecia tão difícil assim no começo. No começo é bem tranquilo, então se você tá indo pra essa matéria agora, tenta absorver o máximo do começo pra você já tirar notas boas, porque o começo é bem tranquilo. Você vai aprender tudo sobre via aérea superior, via aérea inferior, e tem algumas manobras que o fisioterapeuta faz. Tem algumas manobras que é de higiene brônquica, então o que serve? Sabe aquela pessoa que ela está com muitas secreções, porque ela teve uma pneumonia, porque ela tá internada, ela fica o dia inteiro deitada. Então você vai aprender manobras que é tipo massagem, algumas são tipo massagem mesmo, para liberar essa secreção. Então, por exemplo, tapotagem, que é tipo assim, vibração, vibrocompressão, a drenagem postural, que é o posicionamento do paciente. Tem também alguns, tipo uns aparelhinhos, tem a capela ou um outro, que eles fazem, o paciente sopra e faz tipo umas ondas lá dentro para ajudar a liberar a secreção. Algumas técnicas assim. Também tem alguns exercícios e técnicas que incluindo a massagem e exercício para reexpansão torácica. Então é aquele paciente que está com dificuldade de fôlego, tá com muita fadiga, então você tem umas massagens, né, tipo compressão e descompressão, e também tem os exercícios, aqueles de ficar soprando as bolinhas, sabe, tem isso que vocês já viram, e que ajudam o paciente. Então essa parte é bem tranquila. Como meu pai fala que eu nunca coloco fotos aqui, vou colocar algumas fotinhas do negocinho da bolinha, umas coisinhas assim. Então, essa parte é muito tranquila, assim. É só você aprender pra que serve, aprender as técnicas, então aproveitem. A segunda parte entrou em gasometria, que é um exame, meu Deus, é um exame assim, quando você olha pela primeira vez, você fica, meu Deus do céu, porque você tem que, decorar os valores de referência do oxigênio e do pH e do bicarbonato, coisas assim, e você tem que ver se tá
o que está desregulado. Se está indo para uma acidose no sangue ou para uma alcalose, se é uma acidose respiratória ou metabólica, se é uma alcalose respiratória ou metabólica. Os valores é de oxigênio, gás carbônico, pH, bicarbonato, uns negócios assim. E a partir desse exame que você tem que aprender, tem as outras coisas, que é oxigenoterapia, ventilação mecânica, invasiva e não invasiva. E eu achei, assim, gasometria ok, eu consegui entender, achei bacana. Até torci pra cair bastante gasometria na minha prova, porque se você sabe os valores de referência, é assim, você decorou o valor, você vai olhar e falar, tá abaixo, então é isso, tá acima, então é isso. Então, assim, é só você decorar o valor, não fique com medo dos números, decore mesmo. Mas oxigenoterapia e ventilação mecânica, principalmente ventilação mecânica, eu não entendi quase nada, gente, sério. Quando eu for pro estágio, eu vou ter que revisar, vou ter que pagar um professor particular. E olha que eu vi muita videoaula. Quem tá lá no grupo de fisioterapia do Facebook, aliás, se você não está, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu sempre deixo nos vídeos de fisioterapia o link do grupo. Porque lá a gente posta vídeos, posta memes, dá dica da faculdade, comenta coisas assim. Então participem lá. Então, eu coloquei várias videoaulas que eu tava assistindo sobre isso. E mesmo assim foi muito difícil de entender. Eu entendi, assim, 10% do que eu deveria ter entendido. E talvez não seja porque a matéria é tão difícil, seja porque eu não gostei da matéria. Eu achei que tem muito número, apesar de você não ter que ficar fazendo contas, assim, no máximo uma regrinha de 3, é muito número, é muito parâmetro. Pra quem já teve eletroterapia, me lembra um pouquinho de eletro, porque são vários parâmetros que você tem que ajustar em cada caso do paciente, e você tem que ver essa parte do exame. Eu achei muito, 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 muito difícil. Assim, sério, eu vou precisar revisar muito antes de ir pro estágio. Mas eu tenho amigos que acharam fácil e acharam difícil neuro, que é a próxima que eu vou falar. Eu achei neuro até bem tranquilo. Então é isso, gente. Apesar de tudo, eu passei sem exame em RESP, né, em cardio-RESP, porque eu estudei muito, porque eu não queria de jeito nenhum ter que fazer mais uma prova disso, vocês não têm noção, porque eu fiquei com um monte de medo de pegar DP, de verdade. Mas é isso, passei. A próxima, de terça-feira, eu tinha fisioterapia neurofuncional 1 também. E essas matérias que tem 1 e 2, é por isso que eu ainda não falei sobre elas. Eu gravei um vídeo falando sobre dermato funcional, que eu tinha de sexta-feira, porque aí, tipo assim, era só 1, já acabou. Agora, eu não posso falar ainda de cardio-resp pra vocês se eu só tive resp, tá faltando cardio, entenderam? Pra quem sempre me pede pra fazer vídeo sobre isso. A mesma coisa sobre neuro, tá faltando uma parte ainda. Então, depois que eu tiver as 2 matérias, aí eu gravo. Mas então, neuro eu já fui achando que seria terrível. Pela minha experiência com biofísica e pela minha experiência com fisiologia, eu já achava, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu achei neuro até que bem tranquilo. Eu achei que foi o contrário de resp. Começou muito difícil e depois foi ficando mais fácil. Eu esqueci de falar que em resp, eu tô muito organizada hoje, gente, como vocês podem ver. Em resp, você também aprende um pouco das doenças. Essa parte também é mais fácil. Pneumonia, pneumotórax, derrame pleural, atelectasia, são coisas que a gente já tinha visto em clínica médica, então também foi tranquilo. Então, em neuro é mais ou menos assim também. Primeiro a gente aprendeu a parte teórica, que era de vias da dor, e essa parte é muito, muito, muito difícil, porque você tem que decorar o caminho dos neurônios, né, e onde cruza na medula, cruza no céu, sabe, é muito difícil essa parte. E você vai aprender todo o caminho dos neurônios, tanto para vias ascendentes, né, que são as vias que estão entrando dos seus sentidos, quanto para as vias descendentes, que são as vias do movimento, né, tipo assim, saindo do seu cérebro e indo para você fazer alguma coisa, para você fazer uma ação. Acho que tá certo, se não, me corrija. Mas então, eu achei essa parte muito complicada, porque você tem que decorar todos os lugares na medula, a gente desenhava as vias pra poder visualizar bem. Vou ver se eu coloco também uma fotinho disso. E essa parte a gente ficou tipo, meu Deus do céu, neuro é o capeta. Mas depois que passou disso, a gente começou a ver as áreas do cérebro, córtex sensorial, córtex motor, aí frontal, pré-frontal, o que cada um faz, qual que é de organização, qual que é de leitura, assim, foi uma parte legal. E a gente viu bastante de doenças também. Então a gente viu doenças neuromusculares, a gente viu doenças que afetam o intelecto, a cognição, aí a gente viu várias formas de tratamento.
Então foi bem legal, assim. Eu achei que neuro ia ser muito mais difícil e não foi tanto. É óbvio que neuro, assim, cada detalhe conta. Então você tem que prestar muita atenção. E nas doenças também, todas as doenças têm um mecanismo, né? Tem doença que é por falta de proteína, tem doença que é por falta de receptor, mas eu achei bem bacana neuro. Eu gosto dessa parte de neuro, então pra mim foi tranquilo. Teve gente que achou muito difícil, mas eu achei assim que se você precisa sentar, ler e entender. Neuro não dá pra você decorar. Você tem que saber por que isso acontece. A gente viu lesão medular, viu algumas doenças de pediatria também, então foi bem bacana. De quarta-feira eu tinha ortopedia, e ortopedia pra mim foi a segunda matéria mais difícil, não por causa da matéria em si, mas por causa da quantidade absurda de conteúdo e de protocolo e de coisinhas que você tem que decorar. Então ortopedia, a minha matéria na verdade é traumato, orto e reumato, tudo junto. Mas a gente só teve orto e traumato nesse semestre, e o próximo acho que vai ser só reumato, alguma coisa assim. E a gente teve só por partes, né? Então, ortopedia a gente vê problemas tipo artrite, artrose, fraturas, né, na parte de traumato, problemas de menisco, sabe? Desgaste articular, essas coisas. O problema de ortopedia é que a gente tem muito conteúdo. E a gente teve só membro inferior, por enquanto. Eu acho que na outra que vai entrar coluna, membro superior e a parte de reumato, que é a parte de tecidos moles. Então era muita coisa, e cada coisa tem tipo um protocolo de tratamento que você tem que seguir, que é o que é mais cobrado, segundo a minha professora, quando você presta concurso para fisioterapia, tipo Santa Casa, Santa Marcelina, essas coisas. Então é assim, uma cirurgia de LCA, aí você tem que decorar todo o protocolo, nos primeiros 2 dias faz isso, tipo, mobiliza, faz exercício isométrico, aí na segunda semana, exercício isotônico, treino de marcha, a gente é um exemplo, tá? Mas cada coisinha tem esses protocolos. Aí cada coisa tem, assim, os objetivos do tratamento. Aí você tem melhora da dor, sabe? Melhora de amplitude de movimento. Pra cada coisa tem um parâmetro que você tem que colocar no ultrassom, no TENS. Então é muito conteúdo, assim. E eu peguei exame em ortopedia. Eu achei que eu não fosse pegar, porque a gente também teve atendimento na clínica. Foi a primeira matéria que a gente teve atendimento. Como tem a clínica lá na faculdade, algumas aulas a gente ia lá na clínica, a gente ganhou uma paciente nossa. Cada grupo tinha uma paciente. O nosso era a dona Eugênia, e ela tinha artrose de joelho. E a gente tinha que fazer a avaliação, tudo a gente em grupo. Lógico que a professora dava uma ajuda, mas a gente que tinha que fazer goniometria, teste de força, tudo isso. Fazer a fichinha... O meu irmão reclamando que nunca saiu do computador, alguma coisa assim. Fazer a fichinha dela e começar o tratamento. A gente que tinha que fazer todo o tratamento, eleger o que a gente achava que era legal. A gente até entrou na piscina com ela, levou ela pra hidro. Então teve também essa ajuda em ortopedia, né? Que a gente teve os atendimentos, mas mesmo assim a parte teórica era muita coisa, a gente acabou confundindo várias coisas. Teve medição da bengala, teve condromalácia, sabe? Várias coisas que são complexas, tem que ter a definição certinha. Então eu peguei exame, mas eu passei. E o segredo de ortopedia é você ler muito e você tentar decorar esses protocolos do que você tem que fazer em cada fase da reabilitação. Uma pergunta nossa era justamente isso, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Reabilitação de LCA, tinha que colocar todas as fases assim, da reabilitação, o que você fazia em cada fase, bem no comecinho quando o paciente chegava, no intermediário e no avançado. Então você tem que ler muito e tentar decorar assim, esses protocolos. Mas é uma matéria legal, principalmente se você está estagiando, igual eu estagio numa clínica que tem muito caso de ortopedia. Então não foi tão difícil assim, é que eu fiquei confusa com as coisas. Mas se você ler bastante e tenta decorar isso, dá pra passar. Quinta-feira a gente tinha saúde coletiva e saúde da mulher. E era um dia que eu gostava bastante. Eu me surpreendi muito com saúde coletiva. Não é uma matéria assim tão fácil quanto parece, porque a gente pensa na saúde coletiva, aqueles negócios do SUS. Mas é uma matéria assim que tem bastantes detalhes, mas que é muito legal, muito tranquila. Fala sobre a fisioterapia na saúde coletiva, que pode ser tanto a saúde pública, tipo SUS, coisas ligadas ao governo, quanto também estratégias coletivas que pode ser de uma instituição privada. Normalmente a saúde coletiva ela atua em grupo com as pessoas e ela observa a necessidade daquele bairro, daquela cidade, daquela comunidade, entendeu? É tipo mais fechadinha. Então a gente teve que fazer seminários
por exemplo, com uma atitude de saúde coletiva para idosos. Então, foi o que o nosso grupo pegou. Então a gente fez uma aula de dança para idosos. Porque a gente achou que ia ser uma forma de exercício legal, com algumas músicas atuais, algumas músicas tipo anos 60, umas coisas assim. Aí o nosso segundo era uma forma de conscientização sobre doenças infecto-contagiosas. E a gente escolheu falar do Zika vírus. Aí a gente montou tipo uma palestra para as pessoas. A gente explicou o que é... Não, era para grávidas no geral, né? Para grávidas. Então a gente explicou o que era o Zika, o que podia causar, o que tinha boatos que causava nas crianças. A gente ensinou a fazer uma horta com garrafa PET, em vez de deixar a garrafa PET lá juntando água. E também a gente escolheu plantas que repelem o mosquito da dengue, que é manjericão, sálvia, capim-limão e citronela. Então a gente deu a sementinha para as pessoas. Cada grupo teve que fazer isso, montar uma palestra, fazer os seus folders, entregar alguma coisinha, e foi muito legal. E além das apresentações, a gente tinha as aulas que mostravam o que é importante você ensinar naquilo. Por exemplo, saúde coletiva focada para mães. O que é importante você falar de alimentação, de cuidados com acidentes domésticos, para idosos? O que é importante você falar de arrumar a casa para evitar coisas que façam o idoso cair, tipo tapete, fio, sabe, prevenção de quedas. No caso de grávidas, como você trabalhar a saúde em cada população. Muito, muito, muito legal essa matéria. Eu amei, eu super seguiria essa área, assim, de você também fazer coisas em grupo, ir até a casa do paciente, achei muito, muito, muito legal. Deveria ter muito mais disso no SUS. Saúde da mulher é minha paixão, foi o tema que eu escolhi pro meu TCC, já tem um vídeo sobre o TCC, inclusive. Eu amei saúde da mulher. Saúde da mulher é aquela coisa que você ama ou você odeia, eu amei. Eu já sabia que eu ia amar, eu já tinha pesquisado, já sabia que eu queria fazer meu TCC disso. Eu esperei, tipo, 2 aulas e já falei, professora, é disso que eu quero fazer. E eu achei uma matéria fantástica, como o nome fala, né? Fala de saúde da mulher. Então a gente aprendeu ciclo menstrual, todos os hormônios e todo o gráfico de hormônios que acontecem no ciclo, qual hormônio aumenta, qual hormônio diminui, o que é normal no ciclo menstrual, quais são os distúrbios do ciclo menstrual, tipo endometriose, dismenorreia, todas essas coisas. E no que a fisioterapia pode ajudar. E a gente acabou descobrindo que tem muitas coisas que o exercício aeróbico ajuda, exercício localizado. A gente falou também de uma coisa que acontece muito com as mulheres, principalmente depois do parto, que é a bexiga ficar flácida, né? Dificuldades de segurar o xixi, então a gente falou sobre isso. Tem várias coisas na fisioterapia, tem uns aparelhozinhos que você pode ajudar, exercícios pro assoalho pélvico, que é bom para gestantes e é bom também para mulheres que estão com esse problema de incontinência urinária, lembrei o nome. A gente falou sobre gravidez, gente, que foi a parte, assim, amorzinho. Eu adoraria me formar em saúde da mulher e atender grávidas. A gente falou sobre gravidez, sobre exercício na gravidez, o que é importante você trabalhar com uma mulher grávida para ela se adaptar, para ela ter menos problemas de coluna, para o parto normal ser mais fácil. A gente falou sobre tipos de parto humanizado, gente, que é sério, amor. Tem um amor total por essa área. E a gente falou também sobre como que o fisioterapeuta pode ajudar na primeira fase do parto, que é enquanto está tendo as contrações, como ajudar para o parto ser melhor, mais rápido, para ter menos problema no assoalho pélvico, aí provavelmente ela vai ter menos incontinência urinária. Então, e no fim a gente falou sobre climatério e menopausa. Então é uma matéria muito legal, principalmente pra quem é mulher, né? Muito legal, muito, 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 muito amor. Mas também tem muito conteúdo, muito protocolo, então não confunda. E de sexta-feira a gente tinha pediatria. Ai, outra matéria do amor pra mim. Eu amava as aulas de pediatria. A gente tinha um professor muito, muito legal, assim, que abria bem a aula, falava de tudo. E depois dermatofuncional. Pediatria é muito parecido com neuro, porque, assim, 90% dos distúrbios que você vai abordar bem na pediatria, eles são de neuro. Tem alguns que são de ortopedia, tipo luxação congênita de quadril, mas, assim, bastante neuro. Então, de pediatria, a gente começou desde de embriologia, e embriologia é difícil, então a gente não teve uma matéria só para embriologia, então foi mais difícil ainda. Então pediatria começou bem difícil, todas aquelas fases de formação da criança, como que surge a medula, né? O tubo neural e o que pode dar de errado. A gente aprendeu tudo isso, aprendeu tudo sobre a gestação, até a gente poder chegar no desenvolvimento da criança, que foi uma parte que eu amei, que é e é muito importante, todo mundo deveria ter aula disso, tipo assim, quando que a criança deve começar a andar, sentar, falar frases, brincar sozinho, ter imaginação. Então é muito legal pra gente poder já ver a criança e já ver se a criança tem alguma deficiência, tem algum atraso e já tratar isso. A gente falou de várias doenças, também
igual neuro, a gente falou sobre várias doenças, formas de tratamento, e teve vários seminários também, falando sobre arcoterapia, hidroterapia, sobre estimulação sensorial, que foi o nosso, como que a gente estimula aquela criança que ela tem um autismo, por exemplo, como que a gente estimula para ela ter contato com o ambiente. Então, pediatria foi muito amor. E no próximo semestre continua, né, porque pediatria também foi então vai continuar e a gente vai ter atendimento de pediatria, então tô muito ansiosa. Dermato funcional é uma matéria bem bacana, que foi a que eu fiz o vídeo já falando sobre dermato. Então, se você quer ver o vídeo só sobre dermato funcional, vou deixar o link lá embaixo. E é uma matéria que me surpreendeu muito, porque muitas faculdades só abordam a estética. E dermato funcional não é estética, gente. Dermato funcional fala de pele no geral. Então, fala assim de celulite? Fala um pouco de celulite, mas também fala de cicatriz, cicatrização antes e depois da cirurgia. Como que você já cuida antes para o paciente ter uma cicatriz melhor depois da cirurgia. Como que você melhora a cicatriz, aquela cicatriz que está aderente, que não deixa o paciente fazer o movimento. Como que você pode melhorar? Fala sobre queimaduras, queloides, várias coisas que são muito interessantes. Sobre drenagem linfática em caso de linfedema, quando a pessoa ela tira os gânglios, né? Tira os gânglios em caso de cirurgia de mastectomia, de pós-operatório de várias cirurgias. E também fala um pouco da estética. Então é uma área muito maior do que só a estética, que as pessoas meio que discriminam, mas tem um trabalho muito legal aqui. Eu falei no vídeo de dermato funcional que o Hospital do Tatuapé, aqui em São Paulo, na Zona Leste, é referência em queimaduras. E eles têm vários fisioterapeutas trabalhando. Então é uma área muito legal, não discriminem essa área. E é uma área difícil, eu peguei exame também, né, porque eu confundi muitas coisas no começo. Era aquela matéria que a gente falava assim, deixa pra lá, que vai dar. Mas não é assim, é uma matéria que tem muita informação, muitos protocolos também do que você tem que fazer em cada fase da lesão na pele, em cada fase da cicatriz, em cada cicatriz, porque são tipos diferentes de cicatrizes, então é bem interessante também. A minha matéria online foi metodologia de pesquisa, que pelo que eu entendi é uma matéria que meio prepara assim pro TCC, mais ou menos, e falava como que você faz resumo, fichamento, monografia, era uma matéria bem assim, mas que era até que dificilzinho. Então, se você pegar essa matéria, faça os trabalhos bonitinhos, sabe, aprenda. É uma matéria interessante pra você aprender como você escrever textos na faculdade, coisas assim. Eu acho que a gente deveria ter tido ela lá no primeiro semestre, mas ok. E a gente teve que escolher uma optativa. Na Unicid, de vez em quando, a gente tem que escolher uma matéria que não tem nada a ver, assim, com o curso. Uma matéria que a gente goste e queira fazer. No meu caso, eu não tinha horário nenhum livre, então eu tive que pegar uma online. Eu escolhi Psicologia das Cores. E é uma matéria bem legal, que fala sobre o que as cores significam em cada sociedade. Quando você vê, por exemplo, uma coisa vermelha, que sensação isso te passa? Que a cor pode contar uma história, por exemplo, uma foto em preto e branco, uma foto bem colorida, uma foto bem iluminada. Por que os lugares da área da saúde, por exemplo, tem bastante azul claro, branco, coisas assim. Então é uma matéria bem interessante até. Bom, gente, é isso. Coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, lembra lá no começo da faculdade, lá nos primeiros vídeos que eu falei que os professores tinham falado pra gente dar aquela treinada no inglês? Eu tive 2 seminários em inglês esse semestre. Não que a gente teve que falar inglês, mas um foi de neuro, a professora deu o artigo pra gente em inglês, pediu pra gente traduzir o artigo e colocar na tradução no slide. E esse foi... ela mesma deu. Agora, a gente teve que pegar um estudo específico de um tema em respiratória, e a gente não achava esse tema de jeito nenhum em português, então a gente teve que pegar um artigo em inglês. Isso acontece muito, porque tem poucos bons artigos de fisioterapia em português. Então a gente teve que pegar um artigo em inglês, traduzir e também levar pro professor. Então, foquem no inglês, mesmo que seja um inglês básico, mesmo que você faça um curso gratuito online, tipo Duolingo. Duolingo é muito bom, mas o inglês ajuda bastante. Eu acho que foi isso, a gente teve seminário assim em todas as matérias, muitos seminários. De prática a gente teve atendimento, né, em ortopedia, a gente vai ter atendimento em pediatria e a gente teve essas palestras em saúde coletiva. Esse semestre eu achei muito legal, deu pra, tipo, entrar um pouco de cabeça mais na físio, apesar de ter sido bem corrido. E o fato de eu estar estagiando me ajudou muito, até em neuro mesmo, porque eu comecei a pegar pacientes de neuro também onde eu trabalho. E aí eu via uma coisa na aula e via outra coisa no estágio, então eu não tenho medo de fazer estágio.
porque, vai atrapalhar a faculdade. Se atrapalhar, você pega e sai, mas é legal você ter uma experiência, sabe? Quando eu fui atender o paciente em ortopedia, eu já tinha aquela experiência, eu já sabia como fazer, porque eu já tinha estagiado em outra clínica e já tava estagiando agora. Então é muito legal você ter essa experiência e ajuda muito nas aulas, porque eu vi um paciente com linfedema na sexta-feira na aula, e tinha um paciente com linfedema na clínica, entendeu? Via pacientes com artrose de joelho na aula, e via pacientes de artrose de joelho na clínica, via pacientes hipertônicos, hipotônicos, então é muito, muito legal isso. Bom, gente, é isso. Deixem suas perguntas aqui embaixo que eu vou responder. Entrem lá no grupo, deem seu joinha, se inscrevam no canal que tem uma playlist inteira só de vídeo de fisioterapia. O próximo vídeo que eu vou fazer agora é falando só sobre saúde da mulher. Quero pesquisar um pouquinho e falar pra vocês. Espero que vocês gostem.